versículo 15. Semana passada, eu vou ler o texto, antes de ler o texto, nós falamos, domingo, lá no texto de Esdras, logo no início, a gente falou a forma de estabelecer o templo em família, e a gente passou por 4 pontos principais que o texto fala, que foram levados a tribo de Judá, Benjamim, sacerdotes e os levitas. E a gente foi destrinchando o que Deus queria falar com isso, por que levar esse povo para lá. Quarta-feira agora a gente falou de Eclesiastes 7, e a gente falou dos apóstolos de Deus, né, que é um versículo lá em 7,14 que fala que Deus opera, fala que a prosperidade, você usufruir do bem da prosperidade, mas quando vier as adversidades, a considera, porque Deus criou tanto um quanto o outro. E a gente viu que o nosso Deus, ele trabalha nas adversidades e na prosperidade. E demos versículos para isso. Deus que trabalha com os opostos. Deus é evidenciado e glorificado quando há os opostos, quando há a atuação dos opostos nas nossas vidas. E muitas vezes nós nos doemos com isso quando vem a adversidade. É uma forma de crescimento e edificação. Então não existe crente que é só vitória. Todo mundo vai passar pelo seu dia mal, porque Deus trabalha com os opostos. Deus criou as trevas, vê as trevas e vê a luz. Fecha a porta e abre porta. A Bíblia fala, em Salmos 23, fala que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então, prosperidade e adversidade. Maior que está em nós, a prosperidade, do que o que está no mundo, adversidade. Então, Deus é um Deus que trabalha com os opostos. A gente falou isso, pregamos sobre isso. Então não se assusta quando o oposto chegar na sua vida. É porque Deus está te dando vitória assim mesmo. Deus está te edificando, fazendo você ficar mais perto dele. É nos momentos das adversidades e das prosperidades que a gente procura a Deus, glorifica a Deus, quebrantamos-nos perante a Deus. São as adversidades e os momentos de prosperidade. A gente viu isso. E agora eu quero falar com você uma coisa simples. Versículo 15 diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento contigo. Espírito Santo, tomas o principal lugar desse culto. Espírito Santo, fala aos nossos corações essa noite. Espírito Santo, nada somos sem a tua presença. E a cada dia a gente aprende um pouco mais contigo. Muito obrigado pela tua presença aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Aqui, um momento tremendo. Jesus, ele estava ceando, jantando, ceando, com os seus ali.
E vemos nesse capítulo 21 todo nele o comissionamento de Pedro. Pedro estava sendo comissionado. Pedro estava sendo restaurado. Ele tinha sido, naquele momento ali, evidenciou a restauração dele. E ele foi separado para uma grande obra. Jesus já tinha aparecido 3 vezes, ressuscitado. O último versículo, aliás, o versículo 14 falou que é a 3ª vez que Jesus estava indo ali. E Jesus, ele evidencia 3 frases repetidas nesse texto. Ele fala, tu me amas. A gente está aqui para crescer junto. Eu quero aprender com você. E você, vai me ensinar também coisas e a gente, através do Espírito Santo, vai passar. Porque quando nós nos reunimos em família, é para edificação e crescimento. É para que a gente avance um pouco mais em Deus. Essa é a ideia, você refletir e colocar a sua vida no altar e ver como é que eu estou, aonde vou. Semana passada a gente pregou no avanço da família. Mas aqui Deus falou uma coisa comigo. Esse texto, Jesus, ele fala 3 vezes a mesma frase, mas com reações diferentes. Tu me amas. O texto fala logo no início, Jesus falando, ama-me mais do que estes. E Deus falou comigo algo aqui. Esses 2 primeiros, ama, quando ele fala amar, ele está falando do amor ágape. Na tradução original, o grego, ele fala do amor ágape. E no último, o 3º, quando ele fala do amor chamado amor filho. Fileo. E no grego é um amor voltado mais para afetividade, consideração. É um amor que você sente pelos teus filhos. É um amor entre homem e mulher. Não estou falando do amor sexual, o amor eros, não. É um amor afetivo. É um amor que quando você gosta, é um amor que gera calor. E os 2 primeiros é um amor ágape, é um amor doador, sacrificial, aquilo que Cristo fez na cruz. É aquilo que você aprende, é o amor mais elevado. Independente do que o Wallace é, do que a Célia é, do que a pastora é, eu os amo em Cristo Jesus, eu me sacrifico. Não tem um relacionamento profundo, de repente, mas é um amor doador. É um amor que você olha e se compadece, e você entrega o melhor por aquela pessoa. Diferente do filho, que não tem uma afetividade. Você é amigo, você vira amigo, amizade. Então esses 2, primeiro, ágape, e o último, amor filho. Na tradução, quando Pedro também ele responde a Jesus, quando ele fala, verdadeiramente tu sabes tudo, e se entristece. Pedro, quando ele fala o amar, na tradução original, ele fala também do amor filho, amor de filho. É um amor afetivo, um amor que gera calor. É um amor que quando você está longe do teu filho, está longe do teu irmão, é um amor de relacionamento entre irmãos. É diferente do amor, exemplo, eu estou ali fora, eu sinto amor pelas pessoas, eu vou pregar o evangelho para elas, apesar de não ter um relacionamento de intimidade, eu a amo, é o amor ágape. Acima de tudo, independente de que ele é bandido, é mendigo, é o padeiro, eu os amo em Cristo Jesus. Esse amor que Jesus Cristo teve por nós e nos ensina até hoje. Então, nesse momento aqui, Jesus, ele só deu aquilo de direito de Pedro, quando Pedro demonstrou esses 2 tipos de amor, o amor sacrificial e o amor de amigo, de amizade e intimidade. A gente não recebe totalmente o propósito de Deus muitas vezes, porque a gente só vive um tipo de amor. Para a gente viver o profundo de Deus, a gente tem que ter o amor ágape e o amor filho dentro da gente. Jesus fala isso no texto. Ele passou pelos 2 e depois foi para o último, amor filho. Aí deu tudo para ele. Deu ministério e deu o final do seu propósito. Mas levou Pedro a se entristecer. Pedro se entristeceu. Pedro, quando falou o 3º, ele
que eu quero falar para você essa noite, presta atenção uma coisa. E Deus falou isso comigo. A nossa entrega por inteiro leva em conta quanto nos sacrificamos e a quantidade, a profundidade de amizade que nós temos em Cristo. Eu só posso mostrar o máximo, né? O que a minha doação por inteiro a Deus e pelo aquilo que Ele fala na palavra, quando eu levo em conta o sacrifício e a amizade com Ele. Verdade. O texto fala isso. Muitas pessoas, eu quero te alertar uma coisa. Muitas vezes a gente caminha com Cristo pelo aquilo que a gente crê, mas não pelo aquilo que a gente evidencia. O que é isso, pastor? Muitas pessoas aceitaram a Cristo, estão às vezes no primeiro estágio, tu me amas. Quando Deus fala, tu me amas, você pode estar em vários estágios, como aqui Pedro esteve. Pedro andou com Cristo, mas negou Ele. Pedro entendeu o amor sacrificial da cruz, andou, viu, vislumbrou a cruz, mas o negou. Porque não tinha um amor de amigo, de amizade. Não estava formado dentro dele. Por isso que ele falou, verdadeiramente tu me ama mais do que esse. Verdadeiramente eu quero ser íntimo contigo. Você entende o que é sacrifício, você me reconhece que verdadeiramente eu sou filho. Mas você é meu amigo? Muitas pessoas, eu estou falando, a gente se coloca no meio, a gente crê, a gente entendeu a salvação, você crê, mas você não evidencia às vezes Cristo. Nós não evidenciamos Cristo como deveria evidenciar, da forma como Ele espera. O importante não é só crer, o importante é enfatizar. O importante não é só crer, o importante é evidenciar Cristo. A gente para no primeiro estágio, a gente caminha com Cristo, só que a gente não evidencia Ele para ninguém. Ninguém sabe que você é cristão. Aqui eu tenho os 3 estágios do Tu Me Ama. Vamos colocar o primeiro estágio que você crê, você acredita, mas você não consegue sacrificar. Cristo só se faz presente na tua vida quando você sacrifica e torna o nome dele evidente. Aí você está vivendo Cristo totalmente. Mas tem gente que crê e não sacrifica quando tem que sacrificar. Você crê o que Cristo fez na cruz, que a maioria hoje, por isso que a igreja está fria. Mas a gente não sacrifica no momento que Cristo espera. Um estágio, tu me amas. Se Cristo falasse para você 3 vezes isso, ou para mim, ou para a pastora, vai chegar um momento que todo mundo vai passar pelos 3 estágios, meu irmão. Não tem jeito como você fugir. Tu me amas verdadeiramente? Isso aqui entrou dentro de mim, na minha mente, eu falei, meu Deus, porque eu aceitei Jesus, eu fui batizado, eu creio, mas se eu não sacrifico, que estágio você está? Que estágio eu estou? Pedro passou por esse momento. Tem um outro estágio do Tu Me Amas que você crê e você até sacrifica. Quando te interessa, então, quando você está passando por um momento, você sacrifica, você entendeu, mas você não evidencia totalmente. O evidenciar é quando você vira amigo. Você, quando evidencia e enfatiza Cristo de uma forma, o que eu quero passar para você aqui é que você venha ter essa sede, essa vontade de conhecer cada vez mais Cristo, a ponto de você evidenciar, a ponto da tua boca evidenciar, a ponto dos teus atos evidenciar. Isso quer dizer que a tua intimidade está aumentando. Aí você virou amigo. Não quero só aqui pregar para você de uma forma que você venha entender só o crer, mas que você venha enfatizar e evidenciá-lo. Você tem que evidenciar Cristo. Eu não estou falando só de sair para a rua pregando o Evangelho, não. Em todas as circunstâncias da tua vida, você pode evidenciar Ele. Quando você estiver lá no baixo, ou quando você estiver no alto. É a forma como você vive. Muitos creem, poucos sacrificam. Se não sacrifica, não evidencia. Pedro passou por isso tudo. Pedro, ele caminhava com Cristo. No momento que ele vislumbrou a cruz,
Ele negou a Cristo. Que estágio Pedro estava ali? A ponto de antes ele ter falado, tu és o Filho de Deus, o Cordeiro que desceu. Ele falou sobre tu és Pedro, eu vou edificar a tua igreja, mas ele negou. Hoje a gente está vivendo, eu não sei nem se eu coloquei isso aqui, veio agora em mente. Eu às vezes faço um resumo, nem leio. Deus vai dando. Não adianta você viver o ser, né, o amar de Deus só dentro da igreja e nem só entre as pessoas que são crentes. Você nunca vai saber totalmente o teu propósito, o teu destino, se você não evidenciar totalmente da forma como Deus quer. Muitas vezes a gente só ativa isso quando a gente está aqui dentro. Hoje a gente está vivendo uma igreja fria. Quando eu falo desse estágio, da diferença do ágape para o filo, porque o filo gera calor. O filho, esse amor, filho, é o amor de afetividade, de amizade, de estar junto, é de sentimento, de filho, irmão. É um amor diferente. O que Cristo quer falar para você essa noite, quer falar para mim, Ele já é o teu amigo, Ele está esperando você ser amigo dEle. Muitas pessoas vivem só o crer, mas Cristo está esperando ser amigo teu. Você procura Ele quando você pede, você ora quando dorme, mas se você relaciona Ele com um amigo, o amigo não esconde nada. Pedro fala que Ele deu tudo. O amigo verdadeiro é aquele que você é transparente. A Bíblia fala aqui que Pedro falou, tu sabes de tudo, e começou a se entristecer. Por mais que Pedro tenha escondido alguma coisa, por mais que Pedro errou, falhou, ele se arrependeu. Ele falou, Cristo, eu estou transparente para ti. Antes eu só acreditava que você fazia na cruz, mas hoje eu sou teu amigo, estou transparente. Então evidencio Cristo. O ministério de Pedro explodiu. Pergunto eu para você, que estágio você está? Pergunto para mim, em que estágio eu estou com Cristo? Qual tu me amas? O primeiro estágio do só crer? Ou então o estágio que eu até sacrifico, eu entendo que é sacrificar, mas só quando eu estou com as pessoas cristãs e lá fora, será que eu enfatizo? A gente está vivendo agora um momento, eu vou dar um exemplo de carnaval. Chamei a igreja, sabe o que você vai fazer? De repente você vai ficar em casa, ou então você vai viajar. No momento de sacrificar, tu pula fora. Você não tem nada para fazer, de repente você não... Aí você vai arranjar. Você está me entendendo, meu amado? O que é crer e sacrificar e evidenciar Cristo no momento para você? Aquilo que Ele fez na cruz. Tem hora que eu falo assim, a gente usa uma palavra de alerta, uma outra palavra de alegria, de prosperidade, como foi semana passada, mas tem hora que a gente tem que entender como é que nós estamos. Se Jesus falasse para você, tu me amas mais do que estes pode ser tantas coisas, meu irmão. Pode ser o teu carro, pode ser a tua viagem, pode ser a tua televisão, pode ser, meu irmão, tantas coisas que vai chegar um momento que Ele vai falar isso para você. E aí, o que você tem para mostrar? Você se arrepende como é que está e avança e apresenta para Ele tudo que você está fazendo que não condiz, como Pedro falou, tudo eu te mostro aqui, ó. Ou você esconde e continua a ocultar, como Pedro fez. O estágio que ele negou Jesus na cruz, ele não estava, não estava do jeito que deveria. Mas o que eu quero falar para você, apesar disso tudo, o Senhor entra com oportunidades na nossa vida, como entrou na vida de Pedro. Ele entra com oportunidade, te dá oportunidade essa noite, vai te dar sempre, e vai falar verdadeiramente que você me ama. Eu estou te dando oportunidade, quero ser teu amigo. Aleluia! Quero ser teu amigo. Aleluia! É para Ele, para a glória do nome dEle. Evidencie Cristo. Ele quer ser teu amigo. O ápice da amizade é quando a gente evidencia. O ápice da tua amizade com Cristo, que você mostra verdadeiramente quando você não tem limites de falar dEle, ou de evidenciar Ele no meio de uma multidão. Aí você se expõe, mostro tudo, sou transparente, sou cristão, e aí?
Aí você está vivendo o amor de Cristo, está vivendo o amor sacrificial e o amor de amigo. Ele confia em você, o amigo confia. O amigo, como eu falei, o termo filho quer dizer afetividade, gostar de, consideração. É o amor que você tem pela sua esposa ou pelo teu filho, de proximidade. Você não consegue ficar longe. Você se sacrifica por ele. Você morre pelo teu filho, você luta pela tua esposa, por causa dessa amizade. Está dando para entender, meu irmão? A gente tem que sair disso. Hoje a gente vive uma igreja fria, que a gente não tem vontade de ganhar ninguém para Jesus. A gente vive uma igreja fria que muitas vezes tem que servir e não serve. A gente vive uma igreja, a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriariam, tanto no ágape como no filho, vai esfriar. Isso preocupa. Eu estou querendo alertar a igreja. A gente tem que vir para casa depois para sair alimentar, para continuar mais uma jornada. De repente você está num desses estágios de só vir para a igreja e crer. Você não avançou para os outros, tu me amas. Eu fiquei refletindo isso. Acordei hoje 6 horas da manhã, que ontem eu fui para a casa do irmão pintar a casa dele, saí de lá quase 11 horas. Por amor que eu tenho a vida daquele irmão, que eu trato como filho. Pai, não trabalhei, fui para lá. Por causa da amizade. Não adianta eu falar para ele que eu sou seu amigo dele. Eu fui pintar a casa dele. Preocupado com o dia de hoje, tem que levantar cedo, vou ter que preparar a palavra, estou acostumado a preparar antes. Mas, amado, eu sacrifico meu sábado por você, não fui trabalhar. Esse amor que Deus quer ver entre os irmãos. No momento de sacrifício, você sacrifica a ponto de mostrar e evidenciar Cristo por um irmão. Quando você faz por esses pequeninos, você está fazendo para Cristo. É bíblico. Aí hoje ele mandou as fotos todo feliz, né? A casa toda nova, pintada, a mesa colocada para dentro, a mesa que estava lá de fora, ele não conseguia desmontar sozinho. Ele falou, caramba, minha casa está toda diferente, obrigado. Eu falei, pô, te agradeço também, porque eu aprendi um pouco com isso. Não vou levar nem em conta o sorvete e o churrasco. Mas o que foi bom foi você se sacrificar. A gente só quer que se sacrifique pela gente. E Jesus Cristo vem fazer o que a gente quer, mas a gente, no momento de sacrificar, a gente não mostra que nós somos filhos. A gente só crê, mas as nossas atitudes... Aí eu fiquei perguntando, caramba, hoje verdadeiramente eu demonstrei que eu amo uma pessoa. Eu sacrifiquei o meu dia, não ganhei nada para estar aqui com ele. Pedro teve essa oportunidade de mostrar isso para Jesus, essa amizade. Aí quando ele mostrou a amizade, Deus mostra que desde o primeiro tu me amas, ele já tinha o ministério garantido. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Mas só no final, quando ele mostrou, Deus deu um final de ministério para ele. Você vai morrer, mas você vai morrer em mim. Eu sou teu amigo, você vai para o céu. Está entendendo, meu irmão? Se você não souber caminhar, você vai entender o ágape, mas você, de repente, não vai conseguir nem viver ele, porque para viver ele, você tem que ser amigo de Cristo. Quando você é amigo de Cristo totalmente, entende essa amizade, o ágape vai fluir dentro de você muito mais fácil, porque um depende do outro. Eu preciso de Cristo para viver o ágape. Eu preciso do amor de Cristo, me relacionar com ele, para poder dar um amor efetivo ao Wallace, efetivo. Olha, Alexandre, você não vai ficar capenga, meu amor. O amor fica capenga, porque eu não tenho intimidade, essa amizade de amor com Cristo. Quando Pedro teve, Pedro se sacrificou por multidões, pregava no meio, ganhava 3.000, 4.000, morreu pela causa, não se sentiu digno, morreu de cabeça para baixo na cruz. Se ele continuasse no estado dele, ele ia até conhecer a cruz, mas não ia avançar, porque eu não tinha esse amor que Cristo queria, ser amigo dele. Muitos creem, mas também tem muitas pessoas que não conseguem ser amigos. Sabe por quê? Porque não procura a forma como tem que procurar a Cristo. Ele quer se fazer amigo. Ele quer que você converse com ele, converse e se abra com ele. Quer ver uma coisa que Deus falou comigo? Eu não sei nem se eu anotei aqui. A Bíblia fala que o mundo aguarda com expectação a manifestação dos filhos de Deus.
Se você não se sacrifica pelo teu irmão e ama ele da forma como Cristo amou, como é que você vai mostrar Cristo para o mundo? A gente fala muito de cruz, mas morrer pelo irmão? E aí? Complicado. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. Eu falei isso. Deixa eu ver se eu anotei aqui alguma coisa. Eu coloquei aqui. Eu queria que você entendesse. Eu botei que Pedro reconheceu uma amizade profunda com Cristo, que o desnudou e fez viver perfeitamente o amor ágape. Por causa dessa amizade. Aí ele foi amigo de Jesus, verdadeiramente íntimo. O amigo é aquele que é desnudo. Ele viveu o ministério dele completo. Muita gente às vezes está dentro da igreja e não entende porque o ministério não se completa. Porque de repente Cristo está esperando a tua amizade. Você entendeu até que ele fez na cruz para você. Mas você não consegue se relacionar com ele como um amigo. O amigo é transparente. O amigo, quando erra, se ajoelha e fala: perdão, Cristo, eu errei contigo. O amigo não esconde suas falhas. Pedro demonstrou que ele estava arrependido de tudo que ele fez de errado. Aí, verdadeiramente, eu sou amigo. Tu sabes que eu não escondo. Hoje eu não posso te esconder nada, Cristo. Tu sabes de tudo. Aí sim, Cristo, ó, você vai acontecer isso. A gente ofusca esse amor por algumas coisas que acontecem. Eu botei que uma das coisas que não vivemos Jesus muitas vezes é como enfatizamos a mensagem que se recebe e a mensagem que é liberada a ele. O que é isso, pastor? A mensagem que é liberada a ele é a oração. A mensagem que se recebe. Hoje nós estamos vivendo o evangelho como se fosse um show pirotécnico dentro da igreja. Você tem tudo, efeitos especiais, fumaça, entretenimento muitas vezes. Não estou falando de todas as igrejas, não estou falando... Hoje nós temos o pastor da hora. Hoje nós temos o pastor que está na mídia e na evidência. E quando sobe no altar para pregar, você olha mais ele do que a mensagem pregada. Quando ele sobe no altar, ele mais se evidencia do que a própria mensagem que recebeu. Ou seja, nós ofuscamos o amor de Cristo com a nossa presença. Você ofusca. Jesus fala para você: tu me amas? A gente tem que se esvaziar. Então tudo que se faz dentro da igreja, você não pode estar evidente. Senão Jesus Cristo não te usa como canal. Ele fica morto. A gente ofusca a Cristo até nas orações. Quando você e eu buscamos palavras rebuscadas, palavras bonitas, soberano Deus, não sei o quê. Deus quer te conhecer normal, por completo, simples. Às vezes você nem falando nada, fala mais do que você abrisse a boca. Só no teu quebrantar você está achando: Senhor, eu sou isso aqui, eu não sei falar, Jesus Cristo aceita a tua oração, a tua amizade, naquele momento, meu irmão. Entenda isso. Palavras bonitas às vezes até atrapalham o teu relacionamento. Ofusca Deus. Ofusca. Que você está mostrando uma coisa que Ele não pediu e que você não é. Ele é transparente. Ele quer que você seja transparente. A amizade verdadeira é uma amizade transparente. Está dando para entender? Você ofusca Deus quando você fala que ama Ele, que tem um relacionamento com Ele profundo e avanço, mas você às vezes não usa uma roupa adequada. Se Ele falou que a minha amizade contigo, você tem que cumprir a palavra. Você ofusca Deus quando você pede prosperidade, porta aberta, quando vem dinheiro para a tua mão, você não designa oferta. Que tipo de amor é esse? Você ofusca Deus de várias formas. Você pode ofuscar esse amor de várias formas. Estou falando isso para, sabe, a gente entender. Senão a gente não rompe, a gente fica no mesmo ama, a gente fica sempre no primeiro estágio de amor, daquele que só crê, mas não vive, cumprindo religiosamente todas as etapas, como um fariseu. E Cristo não quer isso, Cristo quer transparência e amizade com você. Amizade, transparência, você seja quebrantado, o Espírito Santo entra, você fala em língua, você fala, evidencia, Cristo chora, fala um momento de aperto, mas você quer acertar.
Isso que Deus quer de você, meu irmão, que você seja transparente. Quando Pedro foi transparente, o ministério dele explodiu. Quando Pedro reconheceu, ele se entristeceu. Ali deve ter passado um filme na vida dele, na mente dele, de tudo que ele fez de errado. E como ele estava no estágio do amor dele, caminhando com Cristo. E no momento que ele precisava de um amigo, ele fugiu. Você vai fugir? Se Cristo falar para você naquele momento, sacrifica para mim. Às vezes pinta a situação, meu amado, que você tem que ir lá e fazer. Às vezes você tem que falar no momento que, rapaz, no meio, ou então fazer alguma coisa por amor a Cristo. Às vezes você está, cara, numa situação difícil, na pindaíba, Cristo fala, me dá isso aí. Você vai sacrificar, Cristo, eu sou amigo teu, eu sou transparente. A gente ofusca de várias formas o sacrifício. Vem para cá, Ministério de Música. Por favor. Eu fui ver essa tradução dessa palavra filho. Ela quer dizer isso. Consideração afetiva pela pessoa. É essa palavra do grego, traduzida nesse último amor. Você considera afetivamente Cristo? Você considera efetivamente o teu irmão que está do lado? A gente só vive essa totalidade de Cristo quando a gente trabalha com ágape e com o Filho, para ter o total ministério que Deus tem para você e para mim. Eu quero ágape. O principal é o amor elevado, o amor sacrificial, o amor que eu me dou. É o amor que... Mas, amado, tem hora que o filho, o amor de considerar, o amor afetivo, o amor que transmite calor para aqueles que estão perto de você, você tem que mostrar isso. Aí no momento que o irmão está precisando, está duro, está doente, você não visita. Aí teu ministério fica incompleto. Você tem o propósito, você sabe qual é o ministério, mas você não vive, ou então não sabe como é que vai ser. Amém? Eu estou falando, sabe, o que Deus mandou falar para você. 6 horas da manhã acordei e fui escrevendo isso. Vamos viver esse amor, meu amado. Não tem como ágape. Você vai viver o amor ágape, você está salvo, você entendeu a cruz, você já foi salvo, você entendeu, você se doa. Mas, meu amado, Cristo procura os íntimos, aqueles que se relacionam com Ele como amigo. Aí você vai entender verdadeiramente a profundidade de Cristo. Quando você entende isso, teu ministério explode. Você vai avançar, você não vai ter mais dor de cabeça de ficar parado dentro da igreja. Você vai entender que tua vida vai sair da religiosidade, você vai produzir. A tristeza que você tinha não vai existir mais, porque você tem um amigo verdadeiro. Você sabe que Cristo é teu amigo. Isso é verdade. Quero te convidar a ficar de pé. Vou fazer algo diferente hoje. A gente ofusca essa amizade. Se Cristo chegar para mim e falar, Gerson, abre mão do altar e volta. Amado, se eu verdadeiramente vivo esse relacionamento com Ele, eu vou ter que abrir mão. A mesma coisa quando Deus dá ministério na mão das pessoas e você quer uma outra coisa, o ministério fica emperrado, não avança. Você não entende por quê. Porque você não está sendo transparente, você está fazendo a tua vontade, você está ofuscando o tu me amas. A gente não pode ofuscar as coisas de Deus. A gente não pode. Eu vivo o amor ágape, o amor acima de todo, sacrificial. Mas para eu ter uma intimidade, eu entendi Cristo. Mas é para ter uma intimidade, Cristo vai falar para mim, você me ama mais do que esses?
como amigo. A Bíblia fala que Deus tinha vários amigos na Bíblia. Você pega a Bíblia, você vai ver vários. Enoque, Noé. Eu quero ser amigo de Cristo, eu quero ter amizade com Ele. Quero ter amizade. Não quero só conhecer Ele no ágape. Cristo, o Senhor morreu por mim. O Senhor perdoou os meus pecados na cruz. Hoje eu estou salvo. Ótimo isso é perfeito. Você vai para o céu. Mas eu, enquanto em terra, eu quero andar com Ele como amigo e conversar e sentar. Cristo, hoje foi difícil. Hoje, Senhor, hoje me ajuda aqui, Senhor, e tal. Ele vai conversar com você. Você vai entender Ele, mas você também vai escutar Ele. Amigo. Isso vai começar a se revelar de uma forma diferente. Quando a gente tratar Ele com essa forma de amizade. Aí você vai saber o início das coisas e o final das coisas. Você vai desenvolver mais. Estou falando em cima da palavra que eu li de Pedro ali. Pedro reconheceu isso. Por isso que a gente vê, às vezes, igrejas que avançam no leite e outras estão, às vezes, mais lá na frente. Pessoas que poderiam estar mais lá na frente não estão. Porque troca Cristo toda hora por coisas e situações e pessoas. Por isso que essa parte, quando ele fala, você me ama mais do que esse. Amado, o que te tira do centro da vontade de Deus, de ter um relacionamento com Ele? Você tem que ver o que é. Eu tenho que ver, eu falo também de mim, porque eu não posso só falar para você. Tem coisa que te tira do centro da vontade de Deus, a ponto de você perder a amizade dele. Abre mão disso. Está interferindo na tua amizade. Está atrapalhando. A gente às vezes ganha amigos e perde os amigos. Todo mundo aqui já ganhou e perdeu. Você tem que entender o motivo. Apesar de você às vezes fazer coisas para perder, Cristo vai continuar sempre o teu amigo. Sempre, porque Ele morreu por você, para todos. Ele é amigo. Mas Ele está esperando aqueles que se apresentem a Ele. Aleluia. Vamos escutar. Eu quero que você agora fale com Deus o teu estado de amas. Tu me amas. Que estado você está? Você já chegou no terceiro estágio? Você é amigo de Cristo e vive o sacrifício e a doação total. Dentro da igreja, fora. Você enfatiza, você não só crê, você evidencia. Em que estágio nós estamos? Que tem hoje de cristãos de tipo agente secreto que ninguém sabe, nem ele pode saber. Nem ele mesmo pode saber que é crente. Você só crê. Evidencie Cristo. Evidencie Cristo. Atos, boca, atitude, pensamento. Falar que é fácil? Ninguém disse que é. Se fosse fácil evidenciar Cristo, ele ia ficar lá na cruz e você não tem um amigo. O amigo é aquele que está do lado para orientar, para conversar, para tirar a sujeira do nariz. Você não ia precisar dele. Dizer que é fácil? Não. Você vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Curva sua cabeça, vamos orar. Jesus está falando para você essa noite. Que estágio você está do Tu Me Amas? Só no estágio que você crê, pula e dança. Aí quando pisa no teu calo, aí você mostra uma outra atitude, que não é o amor verdadeiro de Deus. Você fala que é amigo de Cristo, mas as tuas atitudes com o irmão, ou quando você é chamado a ter, ou qualquer coisa, você não condiz com os teus atos. Você não aceita. Como Pedro, no momento da vida dele, se entristeceu, porque Cristo repetiu. Aí ele evidenciou que realmente, caramba, falhei aqui, se entristeceu de tudo que ele fez. Reconheceu que não podia esconder mais nada. Tô falho aqui. Aí Cristo foi, ó. Por isso aí, você não só ganhou o teu ministério, mas o final vai ser comigo, na glória. Outro vai te cingir. Estava falando da morte. Esse versículo 18, ele estava falando da morte de Pedro.
Ele sabia o início do ministério final dele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar essa música. Aleluia. Pensa um pouco agora. Faz como Pedro e Jesus. Jesus está aí com você. Começa a conversar com ele.